ao encontro. Vamos recebê-la calorosamente. Que essa é a sexta vez que eu estou aqui. E eu me sinto muito em casa aqui, muito mesmo. É uma alegria imensa participar desse evento, sempre tão caloroso, tão agradável. Então, antes de tudo, eu quero agradecer ao CPFL Cultura, fazendo 6 anos, parabéns a todos que trabalham aqui, ao Augusto, que é o diretor, e que, não do CPFL Cultura, mais do que isso, né, diretor de comunicação do CPFL, as pessoas que trabalham, não sei o nome de todas, vou citar o Jean, que estava aqui apresentando, sempre tão simpático, e todo mundo que trabalha. Realmente esse é um espaço que deve ser copiado, deve ser imitado. É maravilhoso trabalhar aqui. Enfim, eu tenho muita coisa para dizer, então vamos direto ao assunto. Eu apresento com muito prazer esse módulo. Esse módulo, ele trata dos desafios contemporâneos. Imagina se ele consegue tratar dos desafios contemporâneos, é impossível, né? Ele traz essa questão que, na verdade, ela é vivenciada por todos, ela faz parte da vida cotidiana de todos, todos sabem dos desafios contemporâneos, o mundo sempre esteve em crise, crise faz parte da vida, faz parte do processo, né, civilizatório da humanidade, mas algumas crises, elas colocam em questão o fundamento dessa sociedade. E essa é a crise que a gente vive. Não é uma crise apenas de conteúdo, de mudança de conteúdo. Ela é uma crise de estrutura, uma crise de modelo, né? Então, em função dessa crise, uma infinidade de coisas nos atinge diretamente, no cotidiano, na vida prática, pessoal e tal. A gente precisaria um ano de encontro para discutir a crise contemporânea. Então, foi muito difícil escolher os temas, né, para a gente tratar. Antes, assim, de uma maneira geral e muito rápida, eu vou dizer para vocês como eu penso essa crise. Muito rapidamente mesmo, viu, gente? Porque depois, na educação, eu vou tentar elaborar isso melhor. Mas existe uma coisa fácil para a gente identificar o processo. A estrutura do nosso discurso, a estrutura do nosso pensamento, ela funciona a partir de uma linearidade discursiva que está desde a estrutura do discurso, da linguagem, sujeito, verbo, predicado, né? Essa, basicamente, sujeito e predicado, isso é o fundamento da nossa conversa, da nossa estrutura linguística, de linguagem. Isso faz com que uma pessoa fale e a outra pessoa ouça. Isso faz com que os argumentos sejam expostos um de cada vez e faz com que essa linearidade tenha sido determinante na formação do nosso psiquismo, por exemplo. Então, para a gente entender isso, eu vou falar isso mais um pouco adiante, a gente pode imaginar, por exemplo, a linha do telefone. Eu falo e você ouve. Enquanto eu falo, você ouve. Essa do rádio é mais clara ainda, né? No rádio, você não pode nem interferir quando é pelo rádio. É meio câmbio, eu desligo. Então, é mais ou menos essa estrutura. Um fala e o outro ouve. Acontece que, independente da mudança tecnológica, essa transformação já acontecia. Por quê? Porque a linearidade do discurso, ela não é capaz de dar conta da pluralidade que a gente vive no cotidiano. A vida é uma complexidade, as relações são complexas, a manifestação da vida exige diversidade, complexidade e conflito. Como eu vou traduzir essa multiplicidade para a linearidade? Então, isso existe como problema na nossa civilização desde sempre. Mas os problemas eles existiam e eram colocados embaixo do tapete. E esse próprio acúmulo de dificuldades na história foi gerando essa transformação. Mas tem uma maneira de tratá-la de uma forma simples, que é a internet. Na internet, várias pessoas falam com várias pessoas. Não existe linearidade do tempo. Há um novo conceito de tempo, há um novo conceito de encontro, e que acaba gerando um novo conceito psíquico, de estruturação, de possibilidade de comunicação. Eu não estou dizendo do bem e do mal da internet na sociedade, estou falando de modelo mesmo. Então, uma pessoa que, desde sempre, se comunica pela internet, ela já percebe o mundo como com uma complexidade maior
do que a nossa racionalidade lógico-causal, que existiu desde sempre. Então, aí é que eu acho que os desafios contemporâneos começam a existir. Por quê? Porque nós temos as camadas, né? A vida é um processo interessantíssimo, porque pessoas nascem e morrem o tempo inteiro, é um assunto que a gente não gosta muito, mas que não tem como negar. Então, tem os novos chegando, e não necessariamente os velhos morrendo, porque os novos também morrem, mas uma camada entrando e outra saindo. Então, você tem uma camada civilizatória chegando, que pensa por complexidade, que fala no telefone, ao mesmo tempo digita, ao mesmo tempo ouve música, ao mesmo tempo cujo raciocínio funciona com essa multiplicidade. Essa camada chegando. Você tem a camada do meio, que tem a metade do corpo numa complexidade e a outra metade na outra. Essa é a camada que mais sofre, porque ela ficou no meio. E temos nós, os mais antigos, que não sofremos tanto, porque nós olhamos de longe. Então a gente olha de longe e fala, olha como mudou. Tem os novos que já estão no modelo. Meu filho, por exemplo, eu fui explicar para ele, eu tenho mania de objetos antigos. Então no meu escritório tem uma vitrolinha. Meu filho entrou em crise. Como pode o toca-discos? Entende? Para ele é impossível entender como é que aquela agulhinha faz sair som. Mas o CD para ele é óbvio. Entende? Aí, mamãe, sua conexão caiu? Ele fala, ele tem 5 anos. E eu falo, mas como assim? Eu falei, o que você está dizendo? E aí ele disse, caiu, mamãe. Quando a conexão cai, a gente não está mais em contato. Eu falei, como? O que é não está mais na internet, ele disse. Eu falei, como? O que é internet, Davi? E ele falou, mamãe, a internet é um lugar onde tudo no mundo está. Todas as pessoas também estão. Para ele é fácil. Para a gente que veio do toca-discos, existe um abismo muito grande. Enfim, isso gera uma impossibilidade de encontro maior do que existia. Mas não é só isso, são infinitos, as questões são infinitas e esse é só um apanhado básico para a gente ver que realmente a coisa é complicada. Mas esse módulo, então, que vai tentar tratar dessas dificuldades, ele vai falar hoje da educação. Chamei uma amiga minha, que sou eu mesma, que daqui a pouco ela vai se apresentar para vocês e vai falar sobre os desafios da educação. Por enquanto é só a curadora que está falando. Tem os desafios contemporâneos. A educação não vou nem falar muito, porque hoje é o dia dele, né? Mas temos também como desafios contemporâneos a arte. No desafio da arte, nós convidamos o Henrique Dias, diretor de teatro, um grande diretor, está hoje em cartaz com Inonite, uma peça super bacana em cartaz, com Fernando Eiras e Emílio de Mello. Espero que venha rapidamente para Campinas. É um excelente espetáculo e o Henrique é um excelente diretor, tem uma carreira brilhante e vocês vão conhecê-lo. Temos também o Marcos Chaves, que é um artista plástico extremamente inovador, que trabalha com várias linguagens, um excepcional artista, profissional e tal, e ele vai fazer essa mesa com a gente sobre os desafios da arte. Depois nós vamos ter os desafios do trabalho agora estou até esquecendo se a data está correta, mas acho que sim, com o professor Marcos Cavalcante, que é da COP da UFRJ. Ele vai falar sobre sobre os desafios do trabalho. Vocês imaginem o que são as relações profissionais nesse novo modelo, né? É um dos desafios talvez maiores que a gente vive, além da educação, talvez seja o desafio do trabalho. A arte também é um desafio, mas a arte se reinventa talvez com mais facilidade. E o professor Oswaldo Giacoia Júnior, que é um excelente professor, amigo meu, queridíssimo aqui de Campinas. Nós vamos conversar sobre os desafios do pensamento. Como o pensamento se depara, como a academia se depara, como a universidade se coloca nesse espaço, como lidar com esses desafios conceituais. Pronto, acabei. Agora sou eu, sou a Viviane Mosé. Eu venho falar para vocês sobre os desafios da educação. Saibam que os desafios da educação não se localizam apenas na escola. Mas eu vou me dedicar um pouco à escola. Porque a escola, segundo um inspirador profundo, inspirador meu, é muito engraçado, né? Uma pessoa que me inspirou muito, um inspirador, que é o professor Rui Canário, da Universidade de Lisboa. O professor Rui Canário, eu tive o prazer de entrevistá-lo. Mas eu fui atrás dele porque eu li um livro dele que se chama A Escola Tem Futuro. Está publicada, traduzida, ótimo, ele é português. Está publicado no Brasil. É um excelente livro, mas enfim.
Eu tô cheia de gracinha hoje, né? Muito coisa, tô toda engraçada. É que eu tô feliz, é que eu tô feliz. Mas o Rui Canário, ele diz uma coisa bombástica. Ele diz o seguinte, ele diz que, a primeira frase é simples, mas a conclusão é impressionante. Ele diz, nós vivemos um extremo ou imenso desenvolvimento tecnológico, inegável, fibra ótica, né? É impressionante o desenvolvimento tecnológico que vivemos. No entanto, vivemos uma proporcional imaturidade política e social. Existe um abismo imenso, porque se a sociedade se desenvolveu como pensamento ou como tecnologia, ela retrocedeu. Também é difícil falar retrocedeu, porque não sei se vivemos momentos muito diferentes. Mas, a princípio, sim. Nós vivemos uma imaturidade política e social provavelmente maior do que em tempos anteriores. A imaturidade cada vez cresce, a impossibilidade de convivência aumenta a cada dia. Agora, o mais importante é a que ele atribui isso. Ele diz que isso é consequência do modelo escolar. Para o professor Rui Canário, a nossa escola produziu imaturos políticos e sociais. É isso que eu vou argumentar. Foi partindo desse princípio que a minha cabeça deu um giro e eu hoje me chamo educadora. Porque realmente eu fiquei muito impressionada e a educação hoje é o meu maior foco de atuação. Porque eu fiquei muito tocada com essa possibilidade. Então eu vou tentar passar para vocês uma possibilidade de interpretação sobre isso. O que é o nosso modelo escolar? Nosso modelo escolar ele tem 3 grandes características, influências. Eu tinha 2, mas hoje eu acrescentei mais uma, vocês vão entender. As 2 são, primeiras, a industrialização tardia. Segundo, o regime militar no Brasil. Então, como é o modelo escolar brasileiro? Até a década de 50, o Brasil possuía um tipo de estrutura escolar que era muito voltada para a reflexão, para o pensamento. Então, nós tínhamos literatura, nós tínhamos filosofia, arte, a formação era ampla, era uma formação aberta, questionadora e reflexiva. Mas era uma escola elitista. Era uma escola voltada para poucos. Era uma escola que se dedicava a formar lideranças. Por isso, eu ainda me lembro, eu não cheguei a fazer isso que eu vou dizer para vocês, mas meus irmãos sim, chamava-se admissão. Você fazia a primeira, segunda, terceira série. Você passava na terceira série, mas você não entrava na quarta série. Você precisava fazer um vestibular para saber. Só os melhores entravam no ensino médio. E, obviamente, os melhores ainda entravam na universidade. Então, esse é um mecanismo de exclusão necessário na época, quer dizer, completamente incorreto no meu ponto de vista, mas considerado necessário por quê? Porque a educação, ela era uma premiação, não premiação, um outro nome, ela era um favorecimento a determinadas pessoas, ou de uma classe, ou de uma intelectualidade tão grandiosa, mesmo sendo a classe popular, que teria direito a chegar. Então, a educação era o prêmio dado aos melhores. Com a industrialização no Brasil, houve necessidade de ampliar a mão de obra para o mercado. As pessoas precisam saber ler, escrever, precisam saber minimamente pensar para dar conta dessa demanda industrial que estava surgindo. Então, nasce a chamada escola de massa, a escola para todos. Todos devem ir para a escola. Isso é uma frase difícil. Não é simples assim dizer colocar todos na escola. O mais importante da educação não é colocar todos na escola. Porque a escola não é um depósito de pessoas. A escola ela tem que ter qualidade. Enfiar pessoas na escola, entupir a escola de pessoas, isso não significa absolutamente nada no que diz respeito à educação. A educação não se faz com paredes e pessoas empilhadas, que infelizmente é a nossa situação hoje. Então, existe um orgulho muito grande em dizer, temos todas as crianças na escola. Temos mesmo. No Brasil, hoje, são poucos municípios que não têm as crianças na escola, na primeira série. Mas isso não quer dizer, infelizmente, absolutamente nada. Bom, o que significou a escola de massa? Escola de massa é uma escola para todos, ela tem que ser feita de uma hora para outra. Vamos de uma hora para outra, vamos construir muitas escolas. Qual foi o modelo dessa escola? Eu chamo de a escola como fábrica. Fábrica de pessoas para o mercado e escola como fábrica
porque também é uma escola que produz com muita rapidez, numa linha de montagem, esse conhecimento que ela quer administrar, ministrar. Imagine uma linha de montagem em uma fábrica. Este é o modelo da nossa escola de massa. Imagina, eu gravei uma cena que era mais ou menos assim, uma linha de montagem de bonecas. Então, começa uma cabeça, aí depois a pessoa pega a cabeça e põe o corpo. O próximo põe um braço, outro põe o braço, até que no final sai a boneca. Isso é a nossa formação, que é português, matemática, geografia, química, inglês. O ensino médio tem 11 cadeiras. 11. O que caracteriza a produção em massa da fábrica? Caracteriza a segmentação e a fragmentação, não é? A falta de noção de todo. Então, o que temos na nossa escola? Nós temos uma escola seriada, parece produto, né? Em série, né? Então, você tem, olha só, tem as séries, primeira série, segunda série, terceira série. Não bastando, o conteúdo, que é uma coisa tão linda, como a língua portuguesa, como biologia, como física, que são impressionantes, porque nós estamos falando da vida, nós estamos falando da nossa história, estamos falando do mundo, da nossa linguagem. Esse conteúdo é chamado de disciplina. Nossas aulas têm 50 minutos, toca um sino, começa, acaba, entra outra. Então você tem lá, português, a língua portuguesa. Estamos falando daqui a pouco. Matemática. Física. Artes. Você imagina dar uma aula de artes em 50 minutos. Quando os alunos começaram a entrar no assunto, acaba a aula. Sinal sonoro também é coisa de fábrica, né? Então, a nossa escola, ela segmentou ao máximo o saber. Isso é característica da linha de montagem. Mas nós também temos a segunda característica, que é a escola como um reformatório, ou a escola como uma prisão, que é o regime militar, que traz uma outra característica não menos nefasta que essa. O que é escola como prisão? Eu falei, na verdade, disciplina, eu errei no meu plano, porque disciplina eu tinha que falar agora, mas tudo bem, a gente encaixa agora. Que é exatamente de chamar de disciplina. Então, o que é o nosso currículo? Chama-se grade. Grade curricular. E atrás da nossa grade curricular, nós temos disciplinas. Gente, a avaliação é chamada de prova. Quero dizer, você é um condenado. Se você não provar, você chega na avaliação condenado. Você tem que provar que você é inocente. E aí você vai passar, vai ser absolvido. A necessidade de construir essa escola dessa maneira, ela diz respeito especificamente a uma outra necessidade ou desejo dessa sociedade, que era produzir passividade, disciplina, ausência de questionamento e crítica, repetição e não criação de conteúdo. E essa estrutura, ela tem também um outro fator inacreditável, e eu gosto muito de falar disso para chamar a atenção dos nossos arquitetos, que é em que lugar do Brasil os arquitetos estão repensando a estrutura da escola arquitetônica? Como assim as nossas escolas? São salas pequenas, isoladas, com aqueles corredores imensos. Os pátios também não são, né, são totalmente vigiados, então as crianças vêm para o pátio e ficam naquela convivência apertada. As escolas não têm espaços amplos, elas não têm arejamento entre os processos. E, principalmente, o auditório da escola, que é o único lugar onde realmente as pessoas deveriam se encontrar, o auditório, em geral, cabe 2 turmas, né? Não cabe a escola inteira. Então, não há possibilidade de reunir a escola inteira em momento nenhum, muito menos as turmas, metade da escola. Mas o auditório, hoje, ele é usado em muitas escolas, sabe para quê? Para disciplina. Quando alguma coisa errada acontece, eles reúnem as crianças no auditório, os adolescentes, para brigar. Então, quando fala em auditório, é para briga. Ou então é um filme, mas em geral sem muito debate. Passa o filme no auditório, depois cada um vai embora. Então, nós perdemos a noção de conjunto, de unidade, de participação e de relacionamento. Isso fez com que, além da passividade da repetição, a nossa escola
se tornasse um espaço isolado. Qual é a característica mais importante da escola como prisão, como reformatório? É que colocar as crianças na escola se tornou afastá-las da rua. Por que a gente tem que ter as crianças na escola? Porque a rua é violenta, para elas não se envolverem com droga. Peraí, mas a droga é um problema da escola também? Quero dizer, a escola ela é culpada por tudo, então é na escola que nós vamos resolver o problema das drogas, é na escola... E cadê o pensamento? E cadê a discussão? E cadê a produção de conhecimento? Então, é quase uma penalidade para as crianças estar na escola. Além de ser tratado como uma penalidade, as crianças, estando na escola cada vez mais tempo, porque hoje é fácil dizer isso, mais tempo na escola, coloca escola em tempo integral, as crianças o tempo inteiro na escola. Mas se a escola é um espaço isolado, fragmentado, voltado para a disciplina, com uma hierarquia absurda, onde o aluno deve respeitar o professor, mas o professor não tem responsabilidade de respeitar o aluno, como esse aluno vai aprender cidadania? Ética. Cidadania não exige que as pessoas vivam na cidade? A escola não vai à cidade. Nossa escola brasileira não frequenta os museus, não frequenta os parques. Toda escola devia, antes de tudo, ter ônibus para poder levar essas crianças para a rua. E não precisa ser apenas um museu, um parque, uma estação ecológica, não. O seu Manuel da padaria ao lado. Não era bom levar as crianças para conversar com o seu Manuel, para ver como é o pão, como faz o pão, como é que ele vende o pão? Não é possível, gente, que a gente possa aprender a formar um cidadão, um ser humano, se ele é isolado em 4 paredes de uma escola que, por sua vez, é fragmentada e passiva. Bom, tem mais um detalhe ainda que eu acrescentei hoje, que é uma influência que, na verdade, não é da escola brasileira, mas que marca a produção de conhecimento na história da humanidade, que é a influência do idealismo platônico, que é o seguinte: quanto mais o meu conhecimento é abstrato, quanto mais ele é distante do movimento da vida, quanto mais ele é distante dos corpos, quanto mais ele é distante dos processos, maior ele é, mais grandioso ele é. Então você tem, por exemplo, um professor, como eu conheço, de escolas do interior, rodeados por aquela natureza exuberante, e esse professor dá aula de botânica desenhando plantas no quadro. Ele jamais abre a janela e diz aos alunos a planta. Aí você pensa, aí eu vejo, isso existe, todo mundo sabe, né? As pessoas preferem o quadro e o desenho do que manifestação pura do que está acontecendo. Só que as nossas capacitações, sabe o que elas fazem? Elas ensinam o professor a ir para a rua, para mostrar a planta. Só que elas não desfazem o problema quando elas ensinam. Não é apenas mostrar a planta. O que o professor tem que entender é que ele não mostra a planta para ele desenvolver o pensamento abstrato. Ele tem que entender que ele tem que inverter um conceito aí. É importante o acontecimento e a vida. Será que conhecer profundamente uma coisa é possível? E se for possível conhecer não profundamente, mas mesmo superficialmente, será que a abstração é realmente um grau muito elevado de pensamento? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer para o professor. Ele tem que entender o professor por que ele vai para a rua e por que ele não foi antes para a rua. Pela valorização da ideia e não da vida. Esse é um processo mais delicado, depois eu posso falar mais sobre isso, que é mais amplo e eu não vou me demorar muito nisso. Mas isso caracteriza o quê? A abstração do pensamento. Por exemplo, hoje a gente fala de meio ambiente na escola. Todas as escolas falam de meio ambiente. Todas as escolas falam de ética. O professor, algumas inclusive têm a cadeira. O professor vai no quadro negro e escreve etos com TH e começa a conversar com as crianças sobre isso. Isto está no domínio do idealismo platônico. Isso está no domínio da representação, do traço. Enquanto as relações dentro de... O aluno quer falar uma coisa, cala a boca que eu estou falando. O professor fala para ele. Porque ética, quem vai falar, quanto você vai tirar na prova? Tem que decorar ética e tem que decorar o conceito de ética para aplicar esse conceito na prova. Esse processo de abstração do pensamento na escola, que privilegia a palavra, se unido a uma escola fragmentada, a uma escola segmentada, uma escola isolada da sociedade,
uma escola que privilegia a passividade e o acúmulo de conhecimentos, que a gente chama de escola conteudista, você tem o cidadão que nós temos hoje. Como você vai pedir que uma pessoa perceba que ela, jogando papel no lixo, jogando papel na rua, no chão, esse papel vai entupir o esgoto, a água vai subir e essa água vai entrar na casa dela. Que ela, poluindo a água, ela vai interferir nos peixes e ela vai produzir a miséria dos pescadores. Ela não vai entender isso. Porque isso é um processo de complexidade. Mesmo porque ninguém pode, na hora de jogar o papel, pensar em tudo isso. É impossível. Então, é preciso que a gente seja capaz de perceber o todo para falar de meio ambiente. Senão é um discurso vazio. Decorar a importância de não jogar papel no lixo torna as crianças excessivamente paranoicas. As crianças hoje têm um pavor, né? Eu tenho um filho pequeno, eu vejo isso. Um canudo, nunca mais vou usar canudo, porque e vai virando um discurso racional, linear, mas essa criança que não quer jogar o canudo no lixo, continua pensando segmentado, continua acreditando que ela é um ser isolado. E ela não é um ser isolado. A ética, por exemplo, ela não pode ser pensada como vou ser boa para a sociedade. Não, eu não vou maltratar, porque eu sou uma pessoa ética, porque eu cuido do outro, cuido do outro. Não é isso que é ser ético. Ser ético é cuidar de si mesmo, porque o outro é o si mesmo. As relações são complexas, não existe o um. Isso a gente devia aprender em matemática. O um é uma abstração. Por quê? Porque todas as coisas se conectam, inclusive a nossa visão que separa. As coisas não se separam. O nosso cérebro tem capacidade de pegar as coisas que... Na verdade, o nosso cérebro ele recebe um monte de informações isoladas, né? Então, nós temos alguma capacidade de juntar isso num todo. Então, nós percebemos as coisas isoladas porque é característica do cérebro humano, de associar coisas, de juntar o que é semelhante, e a gente dá, então, uma síntese. É um processo cognitivo próprio do ser humano, até mesmo para a gente conseguir se deslocar. Mas as coisas em si estão conectadas. Então, cada gesto que a gente tem no mundo, cada mínimo gesto que a gente tem no mundo, ele cria uma infinidade de desdobramentos que vão refletir, por exemplo, no seu bisneto, seu tataraneto. Não estou nem falando do meio ambiente. Eu estou falando de uma atitude sua, às vezes, de desrespeito. Muitas vezes o seu bisneto vai pagar por uma atitude de maltrato que você cometeu com alguém, porque isso não tem como se afastar, como se isolar. Enfim, como pensar o todo numa escola fragmentada? Isso realmente é impossível. Então, o que nós precisamos na nossa educação? Não, antes ainda, que é a minha cola. Não posso pular a cola, eu me empolgo e pulo a cola. Toda vez eu pulo a cola. Vamos lá. Felizmente, vamos para o lado bom. Nós temos uma sociedade fragmentada. E um detalhe também, gente, não pensa que a escola é fragmentada porque teve alguém mal que fragmentou a escola. Não é que a escola é assim porque teve alguém que não presta, que estragou a escola. Não é isso. As coisas não têm autor, as coisas acontecem, como eu disse, não são complexas. Elas são o que a gente pode no momento. A sociedade faz o que ela consegue. Né? Ela acredita naquilo e ela faz de algum modo. Né? Não tem o mal e o bom. Acho que a gente tem que também parar com esse pensamento de oposição, né? Aí vai dizer, teve alguém mal, foi o meu regime militar. Né? Não é isso, não é exatamente isso. É um processo. Então, hoje nós estamos ganhando uma possibilidade de atingir um modelo humano melhor é ruim essa palavra, né? Mas mais amplo com certeza. E é o que a gente pode no momento. Então, enfim, esse jogo inteiro com milhões de influências gerou essa situação fragmentada. No entanto, Edgar Morin, o saber fragmentado que nós levamos no corpo, o que a gente tem de fragmentação que a escola nos dá, ele fica no corpo, na percepção, no modo de ver e de viver. Ele encontra hoje realidades, problemas e questões transversais, planetários e globais. Quais são as questões do mundo hoje? Simples. Aquecimento global. Eu falei uma coisa que vocês vou falar uma frase absurda, mas só para vocês irem. Eu adoro aquecimento global. Por quê? Porque foi a questão que trouxe de volta o mundo
Talvez a gente não, se não existisse essa noção de um aquecimento global, nós teríamos perdido completamente a noção do planeta, das galáxias e da totalidade. E cada um viveria especificamente vinculado ao seu umbigo e deprimido. Porque a depressão é falta de vida, falta de intensidade, é diminuição da força, né? É a paralisação quase do movimento. Mas se uma pessoa vive deslocada da totalidade, deslocada das relações, porque ela acredita que ela é um fragmento e ela defende esse fragmento, onde se dá a retroalimentação? Se uma pessoa não entende que ela pode lidar com os conflitos e com as contradições, porque a nossa linguagem, nosso pensamento não nos deixa, como essa pessoa vai se relacionar com o mundo? Enfim, felizmente, essa questão ambiental veio com a dimensão planetária. Então, eu estou falando do modelo cognitivo, tá, gente? Só apenas. Agora, no nosso modelo cognitivo, tem um tal de planeta o tempo inteiro. Ninguém esquece esse tal de planeta. As crianças, o planeta. Quando eu era criança, ninguém falava de planeta. Planeta era um desenho na aula de astronomia. Eu ia falar astrologia, olha só. Na aula de astronomia. Tinha, né, falando de astros e tal, aquele desenho. Inclusive, era uma coisa impressionante, porque as pessoas falam de infinito com a maior naturalidade. Porque existe o planeta e o infinito. Como assim? Eu quase tive um ataque com esse negócio de infinito. Um aluno meu ficou anos com problema por causa desse infinito. Como alguém fala para a criança que o mundo é infinito desenhando um quadro? Gente, o infinito é muito esquisito. É muito esquisito esse tal de infinito, porque você pensa e não atinge, e o infinito cada vez aumenta, porque agora não é uma galáxia só, são várias. Então, quando você pensava numa galáxia, era um infinito assim, era aquela Via Láctea, e no final ficava tudo escuro, aí dava para imaginar. Agora tem uma galáxia, outra galáxia, outra galáxia, outra galáxia, outra galáxia, outra galáxia, e isso é passado sem cuidado afetivo com o que aquilo pode causar num aluno, como um desenho no quadro. Bom, hoje nós temos o problema ambiental, mas nós também temos a internet, que está o tempo inteiro discutindo esse encontro, né? Você venha para o Facebook, aqui você fala com amigos do mundo inteiro, né? Então é tal de mundo inteiro, o tempo inteiro, o mundo inteiro. E tem outra coisa importante também, que é a violência. A violência que existia como guerra, eu ia falar fronteira, mas tem outro nome, território, né? A guerra era um território, que é, existe um espaço físico onde uma população se encontrava com a outra e fazia uma guerra. Em geral, não era exatamente na cidade, tinha um campo, né? Nas guerras antigas, eles saqueavam a cidade, mas eles guerreavam no campo. E depois atinge a cidade, mas era uma coisa de territórios. Hoje, a nossa guerra é a guerra do terrorismo. A guerra do terrorismo significa, é o contrário do global, né? Porque é o pontual, mas é o pontual em qualquer lugar, em qualquer situação, e é exatamente no imprevisto que acontece o ataque. O ataque é exatamente onde ninguém imagina que ele aconteça. Isso criou também uma sensação de totalidade, que é ninguém está seguro em lugar nenhum. A sensação de território foi desaparecendo. Quando alguém morava em Alphaville, em São Paulo, estava protegido, porque é um condomínio não, é um espaço, né, de classe alta e que estava protegido e tal. Hoje em dia, com as novas tecnologias, uma pessoa atinge você com o celular, ela está presa, mas ela sabe o seu endereço, ela liga para você e diz, estou na porta do seu trabalho te esperando com uma arma, se você não depositar, que são os grandes golpes hoje feitos pelo telefone. Então, esse tipo de processo gerou a instabilidade do mundo. Então, questões universais e globais, uma instabilidade geral e absurda, e a nossa incapacidade de resolver. Então, veja bem, se o problema vem universal e eu vou fragmentada, como eu vou lidar com esse problema? Eu não vou lidar. Então, a primeira característica desse processo é a nossa sensação de impotência. Nós nos sentimos extremamente impotentes, quando, na verdade, isso não deveria acontecer. Nós vivemos um momento extremamente favorável. Extremamente favorável. Eu brinquei com a ideia de que eu adoro o aquecimento global, mas ainda bem que isso existe como assunto, né? Porque isso nos impulsiona para uma encruzilhada. Ou seja, qual é a encruzilhada que vivemos? Ou vamos construir novas possibilidades de vida e sociedade, ou não existirá sociedade. Isso não é uma brincadeira. Então, essa encruzilhada é maravilhosa. Ela é difícil, sim.
ela é conflitante, ela gera problemas. Mas se nós perdermos o fragmento que é, todo mundo pensa fragmentado. Que horrível, né? Meu filho não pode sair de casa, porque é violento. Ah, e é uma situação impressionante. E cada um reclama do seu umbigo. Todo mundo acha um horror o que está acontecendo. Por quê? Porque individualmente é muito ruim, sem dúvida nenhuma. Pensa, como diz o Edgar Morin, transnacionalmente, pensa globalmente. Nós estamos hoje com crianças pensando no meio ambiente. Nosso mundo está caminhando por um processo de consciência que nunca existiu. Nós hoje temos a internet que democratizou o pensamento, e essa democracia do pensamento, necessariamente, ela gera uma crise na escola. Que aí eu vou falar um pouco adiante sobre isso. Enfim, nós vivemos um excelente momento. Mas por que sofremos e não conseguimos dar conta? Estamos extremamente passivos com essa crise. Eu pensei em escrever uma coisa, um artigo, alguma coisa, mas também eu não quero trazer isso para mim, sabe? Aí, imagina que coisa, parece que ela está nos chamando, ela sabe a resposta, escreve um artigo. Então não é por aí, sabe? Mas veja bem, o que eu queria falar era, nós estamos passivos demais, demais. A população em geral, eu sei que nós temos hoje várias organizações não governamentais, nós temos várias instituições nascendo e que já existem tratando disso. Eu não estou negando isso, estou falando do cidadão em geral, para reforçar esse processo. E, primeiro, ter clareza do que esse processo significa. Bom, a passividade que nós vivemos é em consequência de uma ausência de atitude. O que é atitude? Atitude é você ser uma pessoa. Mas será que nós somos uma pessoa ou somos pedaços colados? Talvez eu seja matemática, geografia, química, inglês, história. E aí, quando eu me deparo com um problema global, eu não sei a que pedaço de mim eu vou recorrer. Quem vai pensar? Minha cabeça? É meus olhos? É minha boca? Né? Então, a gente não tem como ter uma atitude. Tem uma coisa que eu também não pulei aqui, no meu plano, que é o seguinte, que é inacreditável, é que essa escola, que foi formada, baseada na linha de montagem, na disciplina e na ausência de vida, essa escola tinha uma função, preparar pessoas para o mercado. Aí eu vejo hoje também pessoas dizendo, não podemos preparar para o mercado, temos que preparar para a vida. Claro, mas temos que preparar para o mercado também. Ora, nós vivemos numa sociedade que produz, que compra e vende. Claro que o mercado existe. Agora, alguém hoje está preparado para o mercado? Não! A nossa escola não prepara para o mercado. Nós vivemos uma crise de liderança. Nós temos pessoas que sabem fazer o trabalho mandado, mas nós não temos pessoas que saibam liderar. Liderar não é oprimir, liderar não é diminuir, liderar é coordenar um processo que pode ser ético e respeitoso. Nós não temos também essa categoria, isso no sentido das empresas mesmo, existe essa carência, né? Então, a nossa escola não está preparando o ser humano para a sociedade e para os desafios que ela vive, tanto que somos imaturos sociais. A escola não está preparando para o afeto, para viver individualmente. Nós não estamos preparados por causa do fenômeno da depressão. Olha a depressão! A depressão é o maior fenômeno. Saiu ontem no Globo, não sei se vocês viram, uma matéria impressionante falando que em 20 anos a depressão vai ser a maior doença de todos os tempos, a maior preocupação da Organização Mundial de Saúde. Vai ser a depressão. Que já é, mas que cresce em graus assustadores agora no terceiro mundo. A depressão era um fenômeno de primeiro mundo muito marcante, mas agora o terceiro mundo começa a desenvolver também esse processo aceleradamente. E sem condição de tratá-lo, e aí a coisa vai criando essa cadeia. Individualmente também, existencialmente, a nossa escola nunca fala de morte, a nossa escola não fala de alegria, a nossa escola não fala de perda, a nossa escola não fala de vida, né? Isso é um assunto, é afeto. Afeto não é razão, é muito racionalismo. Afeto você cuida na igreja ou em casa com a mãe. A escola não trata disso. E a nossa escola também não prepara para o mercado. Então a escola nos desprepara. Vou fazer uma pausa aqui, importantíssima. Eu estou dizendo tudo isso, gente, mas eu não estou falando de todas as escolas, por favor. Nós temos escolas maravilhosas, maravilhosas. Nós temos iniciativas incríveis no Brasil inteiro. Isso é um ponto. Eu não estou isolada, eu não estou falando uma coisa do meu pensamento, eu estou falando que eu aprendi com os professores, com os diretores. O que eu estou falando eu aprendi com os bons professores, porque eu tive a sorte de viajar o Brasil inteiro gravando um programa sobre educação. Eu aprendi. Então,
temos sim uma grande quantidade de pessoas que têm consciência disso, que briga por isso, que é em nome delas que eu estou falando, não é em meu nome. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é, a escola pública não é diferente da escola particular. O problema que eu estou identificando aqui está presente igualmente na escola particular. Então, o pai que paga R$ 2.000 para o seu filho fazer um ensino fundamental, não tem nenhuma garantia de estar com o filho numa boa escola. A escola particular, na maioria dos casos, ela é pior, porque na escola particular, o projeto pedagógico da escola, muitas vezes, é definido pelos pais. Um pai puxa para um lado, outro pai puxa para o outro, outro pai puxa para o outro. Então, para onde a escola vai? Para lugar nenhum, ela vira um Frankenstein. Começa assim, a escola aberta, porque tem uma metodologia interessante, ela vai com a metodologia nova. Aí vem um número de pais que não concorda e puxa para o lado retrógrado. Então, a escola fica metade nova e a metade retrógrada. Então, isso para a criança é um absurdo. É melhor que a escola tenha um modelo antigo do que ter um modelo esquizofrênico. Então, as nossas escolas particulares, na maioria, têm modelos esquizofrênicos de conduta, porque seguem quem paga. Se você falar numa escola boa, se existe uma escola boa, é a escola pública. Quando a escola pública é boa, ela é melhor do que a escola particular. Porque ela tem ali pessoas comprometidas e um projeto pedagógico que não vai ser arrastado para qualquer lado porque que o pai pediu. Não. Existe um trabalho ali que vai ser respeitado. Infelizmente, as nossas escolas públicas boas são poucas, mas quando são excepcionais. Aí nós temos exemplos, né? Tipo Escola Pedro II, que tem ou as escolas de aplicação das universidades. Mas não é isso não. Tem escolas da Grande São Paulo, lá da Dona Maria. Dona Maria lá, que é a coordenadora pedagógica e que ama o trabalho dela, e é uma excelente escola. Eu conheci escolas que ninguém conhece, não tem fama, não estão em jornal, não são... E são excelentes escolas públicas, porque tem pessoas comprometidas com o novo pensamento. Outro ponto que eu queria tratar diz respeito à necessidade financeira para a escola. Nós vivemos brigando por recurso para a escola. Ah, a escola precisa de recurso, recurso, recurso. Então, eu infelizmente não tenho esses dados, mas eu usei uma pesquisa do IPEA e fiz um artigo que foi publicado no Globo. E essa pesquisa eu vou citar informalmente, porque ela não está aqui, mas ela pode ser acessada no globo.com, que está lá publicada provavelmente. Que é o seguinte, de 2000 até 2006, eu vou falar os dados, por favor, confiram, mas é mais ou menos o seguinte, nos últimos 6 anos, mas os últimos não é agora 2009, 2006 que essa pesquisa foi concluída, de 2000 a 2006, mais ou menos, as escolas brasileiras tiveram um aumento de qualidade estrutural, né? Isso diz respeito a instalações físicas, isso diz respeito a equipamentos, isso diz respeito à formação dos professores. Houve um crescimento muito grande na formação dos professores. Professores que não tinham formação média, professores que não tinham universidade, esse crescimento aconteceu significativamente. Está longe de ser o que deveria, tá? Mas esse crescimento aconteceu. Também teve um crescimento no espaço físico, nos equipamentos, etc. e tal. E esse pesquisador do IPEA, que é uma dupla, eles perceberam que no mesmo período o desempenho dos alunos caiu, não melhorou. E eu uso essa pesquisa para dizer que formar professores, mesmo em mestrado e em doutorado, no modelo antigo de pensamento, porque a universidade é mais fragmentada do que o ensino médio fundamental, o professor aprende fragmentado na universidade, e aí ele se torna mais fragmentado ainda quando ele chega na escola, porque agora ele não é só fragmentado, mas ele é poderoso, porque ele tem um doutorado, ele tem um mestrado. Então, o que adianta esse mestrado, esse doutorado, se ele fragmenta ainda mais e dá essa sensação de saber? Isso é extremamente nefasto. Por outro lado, de que adianta aparelhagens, DVD, se tudo isso continua com o mesmo conceito? De que adianta as paredes? Então, eu fiz gravei uma comunidade no Vale do Jequitinhonha, Tião Rocha, é a pessoa responsável no Vale do Jequitinhonha, e ele fez uma escola debaixo do pé de manga. E aí ele começou a educar as crianças fazendo biscoito de goma. Então as crianças aprendiam, as crianças na 6ª série não sabiam escrever.
Então, lá debaixo do pé de manga, na casa da Dona Maria, eles usavam um biscoito de goma com um buraco, aquele pano com buraco, e vai escrevendo, chama biscoito escrevido. Então, você conta quantos ovos tem, o que é um ovo, como é que escreve ovo. Você só vai fazer o biscoito se aprender a escrever ovo. Mas se aprender a escrever ovo, aprende a escrever uva, mesmo que uva não tenha ali. Mas aí eles vão descrever uva e vão discutir uva. Por que não tem uva aqui? Que é o nosso querido Paulo Freire, né? Que é contextualizar a educação. Então, esse trabalho não era apenas o biscoito, era a vida desse cidadão, é a consciência dele no mundo, é a relação dele com a natureza e todo o processo a partir de um biscoito. Eu ia dizer a construção, não. Como é que faz biscoito? A feitura de um biscoito. O que fala? Não é feitura, não. A construção. Como é? É impressionante, não tem uma palavra para isso. A construção de um biscoito, a elaboração de um biscoito, o fazimento de um biscoito. Enfim, apenas um biscoito é suficiente para a gente estudar física, química, geografia, biologia, o que você quiser, porque as coisas se conectam. E não se esqueçam que a gente tem uma palavra muito comum hoje, né? Vamos aproveitá-la. Conexão. Nós não vivemos de conexão e de link, então vamos tornar a conexão uma realidade da nossa vida. Bom, vou voltar a colar. Precisamos de uma mudança conceitual. Não precisamos de uma mudança apenas na escola. Aí agora a gente deixa a escola, porque a escola, eu usei o argumento do Rui Canário, de que a escola é responsável por essa coisa fraca que nos tornamos, né? Por essa coisa débil. Vamos assumir. O que somos nós, gente? O que nós somos? Nós somos medrosos, nós somos angustiados, nós temos medo de sofrer, que sofremos o triplo, porque temos tão pavor do sofrimento. Nós odiamos obstáculo, nós odiamos pensar. Odiamos pensar. Nós gostamos do que vem pronto, do que vem mastigado. Nós não sabemos nos relacionar. Nós perdemos a noção do corpo, então nós não temos a capacidade de toque, de visão, de audição. Nós perdemos a noção de solidão, que é o fundamento essencial para a vida. Essa capacidade de existir como pessoa. A dignidade é uma palavra que realmente não tem mais nenhum sentido para quem tem menos de 50, 40, 35 anos. Então, nós perdemos essa noção de que você nasce, você tem um processo de vida, né? Nós perdemos claramente essa noção. Então, nós não precisamos... A escola, eu trouxe a escola para vocês como uma desculpa. O objetivo aqui não é que a gente vá para a escola transformar a escola, não, porque ela já está se transformando. Ele está mesmo. Eu estou falando tudo isso, mas a escola já está se transformando. Conceitualmente, ela já está passando por essa transformação. Inclusive, no Brasil, a mudança conceitual da educação está diante da mudança estrutural. Tá? A nossa mudança conceitual tem sido interessante. Eu adoraria chegar e dizer para vocês que é um horror, mas não é não. Conceitualmente, há mais ou menos 15 anos, não é recente, há mais ou menos 15 anos que um grupo de pessoas tem pensado a educação no Brasil nacionalmente. E eu admiro essas pessoas e estou aqui para apoiá-las, porque o objetivo é que a coisa funcione independente de quem está fazendo. Mas o que nós precisamos mesmo é de uma mudança conceitual. Nós precisamos aprender, reaprender a ver, a ouvir, a pensar, antes de qualquer maneira. Qual é o modo que de que modo nós olhamos as coisas? Nós olhamos de que modo? Eu, que sou uma identidade, uma unidade, né? Um sujeito, dona da minha ação, eu olho para você. Isso é um gesto linear. Então, quando eu olho para ela, eu só olho para ela. E mais, eu é que pratico a ação de olhar, porque eu sou o sujeito da ação. Mas, na verdade, eu só posso olhar para ela, eu só a vejo, se ela se impõe a mim. É ela que me invade. E aí eu vou realmente vê-la como totalidade. Aí eu não estou me separando dela. Existe o ver, eu estou envolvida nessa situação de ver. Então, quando eu digo que eu amo, eu estou dizendo a mesma coisa. Eu amo o João. Então, quem ama sou eu. Alguém aqui ama alguém? Não é verdade.
O amor é um afeto muito mais amplo e mais complexo e não está ao seu alcance nem no seu controle. O amor não é uma ação que uma pessoa exerce, não é, isso não é verdade, nunca foi. Se alguém exerce a ação de amar, você vem aqui na frente, nós vamos colocar você em todos os lugares do mundo, vamos fazer um congresso nacional, a única pessoa que ama sendo sujeito da ação de amar. O amor é fácil usar como exemplo. O amor é fácil. Mas, por isso eu estou usando essa coisa, porque o amor nos domina objetivamente, né? Então você não quer amar, mas ama, você quer esquecer e não esquece, você quer amar e não ama, etc. Mas todas as ações que nós exercemos, elas não estão no domínio do sujeito. Elas não estão. O sujeito participa da ação, ele contribui com a ação, ele incentiva, estimula ou desestimula a ação. Mas essa cisão não existe. Enquanto essa cisão existe, eu acredito que eu sou uma pessoa, um indivíduo, e posso carregar a minha vida para onde eu vou. Por isso eu posso poluir, por isso eu posso agredir, quando, na verdade, quem está sendo vítima disso é todo cidadão. Então você pensa em alguém hiperprivilegiado, por exemplo, o Bill Gates. O Bill Gates não sofre isso? Óbvio que sofre. Porque independente dos... Eu estou falando, imagina, o Bill Gates é um amigo meu íntimo, né? Estou falando aqui porque eu conheço ele muito. Inclusive jantamos semana passada, uma pessoa muito... É porque o Bill Gates é um ícone, não é uma pessoa, né? Então a gente o utiliza dessa maneira. Mas o que eu quero dizer para vocês é que ninguém está privilegiado na nossa sociedade. Ninguém. Porque o pensamento fragmentado, ele afasta o ser humano da única coisa que existe, que é a vida. Essa palavra perdeu também radicalmente o sentido, né? Então, a vida significa orgânica, significa inorgânica, significa planta. Então, se eu estou em relação imediata com a planta, eu tenho que cuidá-la, né? Porque ela sou eu. Aí você pensa, que coisa, que discurso lindo. Mas ele está falando uma coisa tão inovadora e interessante. Não, os índios vivem assim. Os índios têm uma relação que a gente chama de participação, né? Eles têm a relação de participação. Então, o índio olha para o rio, ele se percebe no rio. Ele não vê distinção entre ele e o rio. Claro que ele sabe que ele é ele, o rio é rio. Lógico que ele sabe que ele é ele. Mas o ele não sabe onde o ele termina e onde começa o rio. Então, agredir o rio é agredir o seu próprio corpo. E isso existe entre índios. Mas isso existe também entre orientais antigos, né? Hoje o Oriente já é outra história, mas no pensamento oriental também, as coisas se conectam. E as pessoas se conectam. Então, não é que nós nunca fomos conectados à vida e uns aos outros, nessa relação de todo e de respeito que a gente tem que ter pela vida, não. Nós já fomos, perdemos. Perdemos por um modelo mental. Um modelo mental racional, lógico, que acredita que o homem é sujeito de sua própria ação, quando na verdade não é. Um exemplo outro sobre isso é vizinho, né? Que é você estar aqui, você acabou de comprar um apartamento, uma casa, e aí o vizinho faz uma coisa que você não gosta, você arruma uma briga com o vizinho. É inacreditável a falta de todo o que isso significa, porque você vai ter uma vida um inferno. Entende? Então você não tem que amar o seu vizinho, você não tem que adorar o seu vizinho, você não tem que ir na casa do seu vizinho, chamar ele para jantar. Mas você precisa estabelecer uma relação de boa vizinhança para o seu convívio, para a sua alegria, né? Então, o nosso individualismo contemporâneo, que é produto de toda uma estrutura de pensamento, faz com que eu pise no outro. Então, para sintetizar, ética não é cuidar do outro. Desculpa, é sim, mas ética não é ser bom para o outro. Ética é prestar atenção nas coisas. Ético é o ser humano que entende que cada gesto dele tem um desdobramento infinito e que esse desdobramento vai, em algum momento, recair sobre ele. Ético é o ser humano que entende que não há nada isolado e por isso presta atenção nas pequenas coisas. Nosso maior problema ético são os detalhes. Então, precisamos aprender a ver, viver e pensar. Precisamos admitir um novo modelo de homem. Homem e mulher, né? Eu não tenho problema com essa coisa de chamar a humanidade de homem, não, tá, gente? Homens e mulheres, homens e mulheres. Político que fala isso, não pode falar homem sem falar mulher. Homens e mulheres. Eu acho que o homem é o ser humano e ficou assim, convencionado, isso não é um problema para mim. Homens e mulheres estão envolvidos na palavra homem, humano.
Então, nosso modelo mental é pensar uma coisa de cada vez. E criticamos os jovens que pensam vários ao mesmo tempo. Então, temos que reconstruir essa complexidade interna e essa complexidade de percepção. Eu posso perceber todos vocês ao mesmo tempo e posso me dedicar a ela. Mas eu não perco vocês quando eu estou olhando para ela. Um exemplo bobo, por exemplo, que eu vou dar para vocês. Eu estou aqui falando para vocês. Eu estou falando para vocês, para essa plateia do CPFL hoje. Se fosse outra plateia, eu teria dito outras coisas. É isso que é a realidade. Vamos admitir. A não ser que eu tivesse trazido tudo pronto, né? Eu só trago uns rabiscos. Então, eu estou falando porque eu estou recebendo de vocês alguma coisa. Eu estou notando vocês, então eu presto atenção. Eu estou falando para você. Se fosse outra plateia, como é, amanhã não que é sábado, mas terça-feira, quando eu tiver uma nova plateia, eu vou falar de outra maneira. Mas nós achamos lindo a pessoa que já chega com tudo pronto. Nós achamos lindo. Ela chega com tudo estruturado. Ela fala sempre do mesmo jeito. Ela tem sempre aquele modo de falar. Nós defendemos isso. Assim como nós nos orgulhamos do rancor. Eu sou uma pessoa de opinião. Eu sou aquela que não esquece uma mágoa. Ela está provocando sua própria destruição e tem orgulho disso. E tem agora um outro momento interessante também, voltando para Edgar Morin. Edgar Morin, a maioria deve conhecer, mas Edgar Morin é um pensador muito dedicado à educação, esteve no Brasil há pouco tempo, eu infelizmente não pude vê-lo, ele tem 80 e poucos anos, e eu considero o maior pensador contemporâneo. Primeiro porque se dedicou à educação, teve essa visão, né? Porque ele está trabalhando com educação, mas ele não está trabalhando com o segmento educação. E isso é o problema, viu, gente? Quem aqui é educador pensa nisso. Trabalhar com educação não é tratar a educação como um segmento, porque aí depois nós, professores, ficamos isolados, ganhamos pouco e ninguém entende por quê. A educação não é dos professores, a educação não é daquele grupinho que trabalha aquela questão. A educação tem que ser pensada como um problema da sociedade como um todo. Então, o Edgar Morin trata a educação como o quê? Como a formação do novo cidadão. Ele trata a educação como política, como atuação na sociedade, né? Ele entende que a educação é o lugar de atuar na sociedade. E ele fala duas coisas muito legais. Fala muitas coisas legais, mas eu apontei duas aqui. Uma, que é divina, que temos que aprender a aprender. Nós não sabemos aprender. Mas mais do que aprender a aprender, nós temos que inverter uma lógica, que é, o que faz a escola? A escola ensina, né? E o aluno aprende. E ele diz, não, a escola tem que aprender. O professor tem que aprender. E a escola não pode mais ensinar. Então, a palavra ensinar, ela pode sair do nosso vocabulário. Por várias razões. O professor não é aquele que ensina mais. O professor é aquele que estimula a aprendizagem. Primeiro, porque ninguém ensina o que o outro, de algum modo, não perceba, intua, seja estimulado. Porque ele pode decorar. Mas aprender, a gente só aprende o que nos toca, afetivamente, humanamente, o que nos move. Então, ninguém ensina o que o outro já não esteja, de algum modo, pronto para saber, ou queira saber, ou tenha interesse em saber. Segundo, é que quando o professor ensina, ele é o centro da questão, né? Então, ele tem um poder hierárquico que atrapalha a relação de conhecimento, que é o abismo entre professor e aluno. E o terceiro ponto, que é bom para nós professores, que é o seguinte: com as mudanças tecnológicas, os conhecimentos mudam todos os dias. Um professor não tem condição de saber mais que o aluno o tempo inteiro em todas as séries. Não tem. O aluno sabe mais que o professor desde um aluno de 6 anos. Isso eu já ouvi de vários professores nas minhas palestras. Eu estava falando sobre... entrou na sala um bicho, não sei qual bicho. E aí a professora, muito contemporânea, uma ótima professora, falou, vamos conversar sobre o bichinho que entrou. É o certo, trazer para a aula o que está acontecendo. Só que quando ela entrou, ela não sabia direito o que era o bicho, mas o menino já deu a dica do bicho. Isso é uma libélula, e começou a falar do bicho. Mas era uma criança de 6 anos, entende? E ela falou, eu fiquei arrasada. Eu falei, não fique. Você é um educador. A gente tem que parar de ser professor e ser educador. Educador, ele não tem que saber o conteúdo, mesmo porque uma criança no Discovery, nesses canais aprendem coisas que eu não sei. Meu filho sabe coisas que eu não sei, porque ele aprende. Então, tem jogos educativos interessantes e tal.
Então, qual é o papel do professor? O professor é aquele que estimula o aprendizado. O professor não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que tem interesse por tudo. Esse é o educador, esse é o professor. Então, o que é interessante nesse modelo que nos alivia como professor? Me alivia vir aqui falar para vocês. Por que me alivia? Porque quando acabar a gente abrir para as perguntas, vocês podem, algum de vocês ou alguns de vocês, dizerem coisas muito mais interessantes do que eu disse aqui. Vocês acham que eu vou ficar triste? Não vou. Alguém pode dizer assim, o que você falou não procede por isso, por isso, por isso. Eu vou falar que eu vou ficar triste? Não, eu vou dizer, ótimo, deixa eu anotar aqui o que você falou. Obrigado, porque na próxima vez eu vou incluir. Eu não tenho obrigação de dar conta do conteúdo. Ninguém tem. Né? Por que ninguém tem? Outro problema do Edgar Morin, que é, problema que ele traz, maravilhoso, que é princípio de instabilidade. Porque a gente tem um princípio de identidade, né? O que é. Ele estabelece um princípio de instabilidade. Que princípio é esse? Todo saber é provisório. Se todo saber é provisório, meu querido, você acha que eu estou falando que não é legal? Talvez seja mesmo, mas talvez o que você falou que é melhor do que o que eu falei também já não seja legal, porque talvez ele aqui já saiba uma coisa que é melhor do que o que você disse, ainda é melhor do que o que eu disse. Então, a internet acabou com o gueto do conhecimento. Ainda não acabou, mas felizmente vai acabar. Então, quem vai estar no auge? Quem vai ser o papa do pensamento? O curioso, o criativo, o instigador, o sempre disposto a novas questões. Não aquele que apenas acumula conteúdo. Porque quem acumula conteúdo não pensa. Pensar exige o vazio, a reflexão. Reflexão exige vazio. Vazio é não saber. Eu só aprendo quando eu não sei. Porque se eu sei, eu não aprendo, eu estou cheia. Então, como é que eu vou aprender se eu estou o tempo inteiro acumulando conteúdo, acumulando conteúdo? E tem ainda uma brincadeirinha que eu adoro fazer, sempre faço, que é o pendrive. Qual é a brincadeira do pendrive? É que o pendrive substituiu o antigo crânio. Crânio mesmo, não era crânio o nome? Esse cara é um crânio, né? Gente, crânio é um osso, é a cabeça, pelo que eu sei, até onde eu sei. Crânio é essa ossatura da cabeça. Então, por que a gente falava crânio? Por causa do acúmulo de conhecimentos na memória. Como essa pessoa sabe? Ela acumula tudo na memória, ela sabe a página do livro, ela sabe o nome de todos os filósofos. Então, esse é o crânio. Só que um crânio hoje, maior que seja, superdotado, incrível, maravilhoso, não chega aos pés de um pendrive. Essa é a vingança da tecnologia. Isso é de uma alegria, isso é uma libertação inacreditável. E aí o nosso crânio, nosso cérebro, nosso corpo, nossa percepção, hoje está livre. Ela não precisa mais se dedicar à memória. Se ela não precisa se dedicar à memória, metade do conteúdo escolar administrado hoje pode ir para o lixo. Duvido que alguém duvide. A maioria das coisas que você aprendeu na escola não te serviu absolutamente para nada. Quando as coisas mais importantes que você aprendeu na vida, você aprendeu no pátio. Está na hora. O mundo não está em crise, não está caindo em nossa cabeça, então a gente tem o direito de pensar livremente. Isso é legal de crise. A crise é uma alegria, porque a crise, vocês têm que gostar da crise. É uma alegria, a gente pode tudo na crise. Porque vão dizer assim, mas o que ela está dizendo é muito inovador ou muito retrógrado, seja lá o que for. Mas sim, mas eu estou tentando pelo menos, afinal existe uma crise, então eu estou tentando contribuir. Então, a ousadia é permitida na crise. Então, a gente pode pensar. Então, se você coloca um currículo, e eu sou consultora de currículo, né? Então, eu fiz isso, eu só fui consultora da reformulação curricular no Espírito Santo, do currículo inteiro da rede. Eu era a maior consultora, quero dizer, aquela consultora primeira, que discute os conceitos. Aí a gente tinha vários outros consultores por disciplina, mas eu fazia parte do grupo central, junto com a Secretaria de Educação do Espírito Santo. Então, os técnicos e diretores da secretaria. E eu discutimos isso durante 2 anos, quase 3 anos, e o currículo está pronto. Então, o que nós percebemos na elaboração desse currículo? Nós percebemos que uma grande quantidade de conteúdos poderia e realmente foi para o lixo. E hoje ele não faz mais falta. Então, se antes nós tínhamos um currículo lotado e o professor recebia tudo escritinho, então o professor chegava na aula de física, tudo, ele já chegava na aula com a aula praticamente pronta. Hoje os professores estão entrando em crise, né? Porque é muito mais difícil. Ele entra com 2 linhas, 3 linhas.
Então, o que a gente espera é que o aluno desenvolva aquelas questões. E o professor vai encontrar um modo de fazer isso. Nós não desenvolvemos mais pontualmente aquela decoreba, né? Tinha uma brincadeirinha que falava isso, que era quem inventou o Brasil foi Dom Pedro... Não, Dom Pedro é ótimo. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cá. É assim a questão, a criança põe o brau. Entendeu? É realmente impressionante. Então, isso não tem necessidade, a gente esquece, apaga e põe no lixo. Então, colocando uma quantidade de conteúdo no lixo, a gente abre o pensamento, a escola, não apenas para reflexão, mas para a ação do professor, para a dignidade do professor, porque o maior problema do professor não é só o salário que ele ganha, que é baixo, sim. Não é só esse. É a falta de espaço de trabalho, de alegria, porque se você recebe tudo pronto, se você só é... A violência, quem tem que resolver é a escola. A fome, quem tem que resolver é a escola, tem que dar merenda. Tudo é escola. Mas a escola só não está se dedicando ao pensamento e ao conhecimento. Ela está se dedicando a resolver o caos social. Enfim, isso não é bom para o professor. O professor tem que se sentir realmente vivo e alegre nesse processo. Bom, vou falar mais, meu tempo acabou. Eu tenho apenas duas coisas para falar, deixa eu ver se tem mais uma. Não, só tem duas e que são rápidas, que são o seguinte. Outra coisa que a escola tem que ter, além de princípio de estabilidade, aprender a aprender, retomar a reflexão e o vazio, ela tem que construir um ambiente democrático. Professores têm que ser respeitados, alunos têm que ser respeitados, funcionários têm que ser respeitados e ouvidos, o porteiro da escola, Paulo Freire diz isso há tanto tempo, o porteiro da escola é um educador e tem que ser tratado com respeito, mas talvez a coisa mais importante na escola seja construir daquele lugar um espaço democrático de convívio ético, antes de pensamento e conhecimento. Sem isso não existe possibilidade de produção de conhecimento. Não é perda de tempo cuidar disso, muito pelo contrário. Além do ambiente interno da escola ser um ambiente democrático e respeitoso e a preocupação com isso ser constante, a escola tem que se abrir para o entorno imediato, para a comunidade, para os vizinhos. Ela tem que se relacionar com esses vizinhos. Ah, como vai se relacionar se é uma favela e tiro? Ela não precisa se relacionar, não é ir para a favela e bater papo, porque se é perigoso ela não vai. Mas se a escola está do lado de uma favela, a escola tem que discutir a violência normalmente, cotidianamente. Porque, gente, se você entende o processo de exclusão social, você se defende dele. Mas se você não entende o processo, você é vítima dele. As crianças têm que entender que a exclusão é muito maior do que ela ter o cabelo crespo ou ser pobre. É um processo que está além dela. Ela não pode se sentir culpada dessa exclusão ou inferior por essa exclusão, e muito menos revoltada com essa exclusão imediatamente. Ela precisa descobrir modos de ação social. Por isso que política é um assunto de escola. Não partido político, óbvio que não. Educação não é uma questão política? Então, política não é apenas partido. Então, ter coragem de discutir as questões que nos atingem diretamente, temos que discutir. E os professores dizem para mim, Viviane, você fala isso, mas eu não tenho conhecimento sobre política, não posso discutir. Não, não preciso ter conhecimento, traga o debate. Entende? Traga o debate, vamos deixar aberto, não precisa responder. Pensar não é dar resposta para a criança sobre aquilo, é trazer autores, é trazer o tema, trazer as questões. E, finalmente, para acabar, a escola tem que se abrir para a cultura, para a arte, para a dança, para a música, para a festa. As escolas têm que ter festas, tem que ter convívio, tem que ter confraternização. A escola tem que ser um espaço alegre. E por isso ela precisa ir aos museus, às praças, às exposições de arte. A gente precisa trazer a arte para a escola e levar a escola para a arte também. Então, cultura é um assunto fundamental. E para sintetizar, por que cultura é tão fundamental? Eu estou fechando com ela. Porque a cultura é aquilo que conecta todas as coisas imediatamente. A arte não é segmentada. Entende? Você pode até falar teatro, dança, música, mas não é. Então, a arte é aquilo que nos congrega, que nos reúne num ambiente lúdico, né? A ludicidade da arte torna as dificuldades mais fáceis, mais alegres, né? E, finalmente, quando nós temos que discutir política na escola e o professor tem dificuldade, nós temos que discutir a morte na escola. Porque uma criança morreu, o jornal está escrito isso. Isso incomoda, né? Óbvio. Aí o professor disse, como ela falar da morte? Não tem preparação, não sou psicóloga, ela me disse. E eu disse, traz um poema. Apenas.
Um poema sobre a morte, conversa com as crianças. Não responde, traga apenas a questão. Enfim, pessoas sensíveis esteticamente são pessoas mais éticas. Quem é sensível ao sofrimento também é uma pessoa respeitosa. Pessoas plastificadas não podem ser pessoas éticas. Enfim, eu acredito que o professor Rui Canário deu uma contribuição muito grande para todos nós, que tudo isso vem dessa coisa, que é a escola não é problema da escola. A escola é problema da cidade. Das cidades, né? Ou nós criamos uma cidade educativa, uma cidade envolvida com a educação de um modo geral, ou nós não teremos nem cidade, nem sociedade e nem ser humano. Muito obrigada. Que dizer dessa brilhante palestra, como sempre, da Viviane Mosè? Obrigada. Fez lembrar uma frase de George Bernard Shaw nos anos 30, né, que dizia que a escola estava falida, só não tinha fechado as portas porque tinha sobrado uma coisa na escola, que era o intervalo. O intervalo, então... É exatamente isso. E aí, então, agora abrimos para o debate com a plateia. Então, vocês devem estar curiosos de se manifestarem. Então, vamos abrir o debate para vocês. Procurem serem breves, de maneira que todo mundo possa, o máximo das pessoas possam participar. E levantem a mão, de maneira tal que as nossas recepcionistas poderão atendê-los na ordem. Obrigado. Se ninguém perguntar, eu aponto, tá, gente? Fala, você! Ainda bem que já começaram. Primeiramente, parabéns pela palestra. Obrigada. Estou sendo bem objetiva. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a inveja na relação professor-aluno. Você fala um pouco dessa assimetria. É que hoje as crianças são tão assim, célula-tronco, né? E eu vejo assim, muitos professores, às vezes, incomodados com isso e abafando, inibindo essa possibilidade. Excelente, porque realmente esse é um problema que os professores vivem, mas eles não têm culpa. Culpa é uma palavra que eu não gosto, então eu não acho que culpa seja uma boa forma de discutir as questões. Mas o professor não tem total responsabilidade pelo seguinte: o professor, ele é cobrado o tempo inteiro o espaço do saber. Então, se o aluno chega com um saber maior que o dele, ele perde o lugar que ele tem. Por isso, o professor começa a competir com o aluno. O único modo da gente resolver isso não é tratando, não é impossibilitando o professor de sentir isso, é desautorizando esse lugar do professor como lugar do saber. Se o professor entende que ele não precisa, que ele apenas pode estimular, ele não vai ter essa relação. Agora, você realmente tem razão, total razão. O número de alunos hoje que chega sabendo mais que o professor é inacreditável. Se você tem uma criança de 6 anos que sabe mais do que um professor de 30, você imagina um adolescente de 14. Imagina um adolescente curioso de 13 anos que vive na internet. Ele não só sabe, como ele desafia o professor. Ele chega na sala, ele já pesquisa antes aquilo que não está no modelo para chegar e dizer: e o que o professor traz na sua formação? Um modelo antigo, muito antigo, independente da cadeira que ele está trabalhando. Então, esse conflito é muito grande. E isso é uma das razões da violência na escola, da falta de ética na escola, né? Então, eu volto à questão. Nós não temos como tratar isoladamente os problemas. A gente tem que desconstruir a escola. Tem que mudar, gente, radicalmente a escola. Da arquitetura aos currículos, às relações humanas, às relações com a sociedade, senão a gente não tem como trabalhar. Boa noite. Boa noite. No início de sua fala, você disse que a escola hoje é como uma linha de produção.
E se a gente pensar nesse termo linha de produção, isso nos remete automaticamente à filosofia de Karl Marx. Porque a gente não pode falar de linha de produção sem falar de Marx. E aí todos os conceitos que isso traz, principalmente o conceito de alienação, onde o operário executa o movimento sem pensar. Então, se nós pensarmos a nossa escola hoje, você diria que a escola está levando o aluno a fazer isso? A executar sem pensar? A escola, será que está cumprindo seu papel de maneira contrária? Está deseducando ao invés de educar? Porque isso me lembra uma frase que uma vez o Ferreira Goulart disse, e que me deixou em crise também, que ele disse que o importante é desaprender. Então, como que entra esse conceito dentro da escola hoje como uma linha de produção? Olha, você me deu mais um item aqui para a minha palestra, porque realmente você lembrou muito bem. Alienação. Alienação é uma palavra, é um conceito, na verdade, né, muito interessante. Por quê? A alienação é quando você produz alguma coisa que está desvinculada do seu processo de vida. Quero dizer, quando há essa segmentação do saber, é exatamente o processo de alienação. A escola é um espaço de alienação. A gente pode dizer claramente isso. Por quê? Porque existe o mundo como concretude, porque o mundo não é concreto, também não vamos entrar nesse domínio, que é muito profundo, mas existe um mundo minimamente concreto, minimamente, como a água, o rio, a planta, a comida, a roupa. Eu transformo esse mundo móvel, e intenso e constante em traços, em riscos. Quando começo a colocar esses riscos no quadro, eu peço a esse aluno que esqueça de onde esses riscos vieram. Isso é um trabalho metodológico dos professores, que eles fazem, inclusive, sem saber, que quanto mais abstrato, mais grandioso o saber. Então, quando você tem, por exemplo, uma criança no ensino infantil diretamente ligada à água, à chuva, porque no ensino infantil tem, as crianças brincam, se molham, né? E quando ela entra no ensino fundamental, no primeiro ano, que agora é 6 anos, ela perde exato tudo isso. Então, ela está brincando num ano, no outro ano ela senta na cadeira e fica sentada 2 horas, sai para o intervalo, volta, fica sentada 2 horas. Isso é uma disciplina do corpo que é inacreditável, de passividade física, que não é saber andando, não é aprender se movendo, é aprender parado. Então, a primeira coisa que a escola faz é com o corpo, essa coisa militar. Depois, afastando a vida daquilo que está no quadro, o que você produz no final? Uma pessoa alienada, distante dos processos sociais, incapaz de interferir na sociedade. Aí eu disse no início, nós estamos passivos, eu adoraria escrever um texto sobre como. Claro que nós estamos passivos. Nós somos criados para sermos passivos. Né? Alienados. Muito obrigada. Alienação é a palavra. Nós estamos afastados do todo, nós estamos sem nenhum tipo de pensamento crítico, né? E nós não estamos conseguindo enxergar, inclusive, a crise que estamos vivendo. Será que isso não é consequência? Não estamos enxergando. Você vai raramente ouvir alguém falar do aspecto positivo da crise. A única coisa que você ouve falar do aspecto positivo é a crise financeira. De vez em quando alguém vem e diz, a crise financeira é interessante porque revê os processos e tal. Agora, como todo social, ninguém está falando. A gente fala que o cidadão não é ético. A gente fala que a cidade é suja, mas nós não falamos de um novo cidadão. Nós não falamos de uma nova sociedade. Ninguém está se dedicando a construir uma nova sociedade. Entre aspas, né? O Marx tentou isso e fez isso muito bem. Inclusive, tem novas interpretações sobre o marxismo bastante interessantes. Um outro dia a gente fala sobre isso, que é muito interessante, né? Repensar o marxismo. Mas nós não estamos aqui com projetos, acho que hoje não dá mais para ter o projeto do Marx, que é um sistema mudando a sociedade como um todo. Né? A gente já viu que os grandes sistemas têm dificuldade de se estabelecer. Mas não podemos perder a noção do papel social do cidadão, né? De interferir na sociedade, de entender essa crise e atuar nela. Boa noite, primeiro. Meu nome é Maísa, eu sou estudante de Ciências Sociais. Uma discussão que é muito frequente na nossa universidade é que o governo, em São Paulo, resolveu inventar uma universidade à distância, que, na verdade, é uma massificação do ensino de professores para o ensino
de professores do ensino médio. Então, vai ser em 2 anos, vai formar professores à distância para dar conta do ensino médio, das salas entupidas do ensino médio, que foi o que você falou. Eu queria saber, você considera que a educação à distância ela é uma reinvenção da educação, do ensino, ou se a educação à distância é a crise total do ensino? Pergunta boa, essa pergunta difícil. Olha, tem 2 lados a questão. O ensino à distância, ele tem lados extremamente positivos, extremamente. Nós já estudamos à distância quando nós usamos a internet. Então, eu, por exemplo, demorei a perceber. Tenho 45 anos, eu ainda tenho tico e teco funcionando, né? Então, eu demorei a entender que eu tenho acesso, por exemplo, eu estudo muito livros clássicos, porque é filosofia, com mais de 100 anos do autor morto. Então, eu tenho acesso livre a livros clássicos, porque não tem mais direito autoral, e, no entanto, eu ia para a biblioteca, ia para a livraria, e eu falei, gente, eu uso laptop, querida, presta atenção. Então, a gente tem que aprender a usar esse processo, que é gratuito, né? E aprender à distância, sim, quero dizer, com o livro na internet ou com debates, com salas de debate. Então, o ensino à distância não é um problema, pelo contrário. Agora, o que não dá é para usar o ensino à distância para tapar buraco. Entende? Não dá. Agora, o que eu fico feliz, sabe o que é? É que vai dar errado. Como vai dar errado, eles vão ter que abandonar, entendeu? Vai dar errado. É impossível mudar o nível dos professores ou melhorar o desempenho do aluno com esse tipo de formação. Eu vi a propaganda, o governo federal está fazendo isso, os estaduais também estão fazendo, mas realmente não adianta. Então, a mesma coisa que aconteceu antes, que eu fiquei impressionado com essa pesquisa do IPEA, que é, os professores melhoraram a sua formação, as escolas melhoraram a sua estrutura, tudo melhorou. E o desempenho dos alunos não mudou. Outra coisa que eu quero falar, já que você tocou em ensino à distância, é nos índices de avaliação que o governo criou. Há mais de 15 anos que está sendo estudado. Isso é extremamente benéfico. Apesar dele ter problemas por um lado, né, o modo, às vezes, como esse índice é usado, porque aí, o que acontece com o índice? O governo, a prefeitura, por exemplo, viu como é que estão suas escolas. Então, ela começa a pressionar os professores para mudar o índice. Isso é uma tortura para o professor. É uma tortura. Índice é uma tortura para o professor. Mas a existência do índice é excepcional. Por quê? Porque o índice ele é falho, e temos que tratá-lo como falho, mas ele dá uma dimensão, uma referência para a gente poder pensar. Quando aprendemos a usar os índices, eu acho que vai ser um grande ganho. Quando aprendemos a usar ensino à distância também. Mas volto a insistir, o problema é mais fundo, diz respeito à nossa humanidade. O problema não diz respeito à escola, e não tem política do governo que vai resolver, se nós não entendermos que a humanidade tem que sair da sua eterna adolescência. A humanidade está naquela adolescência de eu quero e pronto, sabe? Vamos aprender a perder, aprender a sofrer, lidar com as perdas, com as contradições, né? Essa depressão, que todo mundo fica deprimido porque perdeu, um monte de adolescente, então, essa desgaste, a exploração da natureza, né? Explorar a natureza, viajar era explorar, olha a palavra. Não, eu vou explorar um território. Então, esse uso indevido das coisas, essa arrogância humana, essa prepotência, quando nós, na verdade, somos frágeis, pequenos, isso que a gente tem que aprender. E por isso precisamos do coleguinha, precisamos do outro, precisamos dos amigos, precisamos até dos inimigos. Os inimigos são fundamentais na vida, porque eles te impulsionam, eles mostram o quanto você é fraco. Porque o inimigo te ganha, senão ele não é inimigo. O inimigo não é inimigo se ele não te ganha. E se ele te ganha, você descobre onde você não é bom, onde não é bom, não no sentido americano de ser bom, não, mas no sentido de autodesenvolvimento, de autossuperação. Então, o que está mudando, gente, eu uso a escola porque eu sinto que a escola é o centro onde essa inversão pode se dar. Ela é o problema e ela é a solução. Mas a grande questão é o conceito que o ser humano tem de si mesmo e do mundo. O mundo não é um lugar onde a gente veio para se dar bem. Não é. Entende? Vim para o mundo para me dar bem. Esse aí não tem valor para a vida. Isso não existe. Nem é uma pessoa alegre. Alegre é compartilhar. Alegria é compartilhada. Pensa nisso. A alegria é compartilhada. Então, por que esse isolamento, essa segmentação? Para que isso? Eu me sinto agora falando, parecendo até que eu estou fazendo uma coisa religiosa, né?
Estou me sentindo assim, vou formar até uma seita. Vamos nos unir e dar as mãos. Sabe? Mas a verdade é que é isso, entende? É isso. É a complexidade que o Morin fala tanto, é isso. Todos estão unidos de alguma maneira, mesmo que não queiram. Então, quando a cidade está suja, quando Campinas é uma cidade muito bonita, eu não posso falar de Campinas porque eu só venho e volto, mas eu não estou nem colocando Campinas, que me parece uma cidade bacana, mas vou usar Campinas como um exemplo qualquer. Quero dizer, se Campinas está suja, eu estou também. Se o mar está sujo, eu estou também, porque eu não posso nadar, mas não é só porque eu não posso nadar, porque mesmo que eu não goste de mar, entende? Eu vivo, eu estou conectada com esse processo. Então eu sofro quando as coisas estão com problema, sabe? Eu me toco com isso. E não sou só eu, não. Todo mundo se toca. A diferença é que eu me toco e choro. E quem se toca e não percebe que se toca, fica doente. Fica deprimido. E não sabe por quê, não sei por que eu estou triste. Claro, o mundo está desabando, presta atenção. Acorda, e está desabando? Ainda bem que está desabando. Já devia ter desabado há muito tempo esse mundo. Agora, vamos tentar manter pelo menos uma paredinha na cabeça, não cair na cabeça. Ou então aprender a viver ao ar livre sem... Agora, é preciso afirmar a fragilidade e a provisoriedade, a instabilidade da vida do homem, do saber. Acabar com os guetos de verdade, acabar com a prepotência da beleza. Eu sou linda, maravilhosa, vocês percebem, né? Aqui é linda, sou linda. Aqui é rica, eu sou rica. Aqui é... Aí cada um... E também tem o que se acha o máximo que sofre. Eu sofro. Cada um encontra um lugar, né? Eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou poderosa, eu sou artista. Dane-se se você é artista. Entendeu? E daí? E daí que você é artista? E daí? O que eu tenho com isso? Ah, porque você é rico. E eu com isso? Eu tenho a ver, sim. Eu tenho a ver com o mundo, inclusive com você. Claro. Mas nós somos culpados de alimentar esses ídolos imortais. Nós alimentamos. Por isso que eles existem. O ídolo do saber, o ídolo da beleza, né? E as belezas periféricas não valem? As belezas estranhas, as belezas esquisitas não têm valor? Claro que elas têm valor. Né? Então, a gente precisa realmente pegar um martelo e arrebentar, quebrar. Isso é uma metáfora do Nietzsche, que é filosofando com o martelo. Com o martelo, quebrar essas cristalizações conceituais e aprender que viver é criar conceito, sempre. Você cria conceito quando vive, porque aí você é ético. Você cria conceito para a situação específica que está vivendo. Você pode criar um conceito que funciona, outro que não, às vezes você acerta, às vezes você erra, mas pelo menos você tenta pensar para o imediato e não usar um conceito lindo que eu li no livro, daí o livro que você leu no livro. E eu com isso de novo. Isso é uma forma engraçada, gente, sabe por quê? Uma coisa que nos... Olha, eu vou falar um bastidor que é engraçado. Isso nos ajuda muito, sabe por quê? Eu posso falar qualquer coisa, ninguém vai me criticar. Porque eu digo, que bom, vocês não sabem mais que eu. Estou falando sério, é muito alegre, a gente pode se ousar, porque qual o problema de errar? A gente erra mesmo, eu erro o tempo inteiro, entende? Não tem problema nenhum em errar. Agora, admita que o erro pode ser transformado em alguma coisa extremamente interessante. E mais, se você pensar bem, foram os erros que te trouxeram até aqui. Aqui no sentido do melhor, do seu melhor. Né? Por que não errar? Boa noite. Aqui. Sim. Tudo bem? Tudo. Eu sou o Marco, sou da equipe do site, da CPFL Cultura, e nós transmitimos todas as semanas os eventos que acontecem em São Paulo e em Campinas. Gostaria, inclusive, de convidar a todos para acessar cpflcultura.com.br e conferir a programação, porque realmente vale a pena. Em primeiro lugar, parabéns, a sua fala Obrigada. É transformadora, muito empolgante mesmo, e inclusive nós temos um bate-papo, uma sala virtual, e o pessoal está super movimentado, discutindo muito. Inclusive o Lucas Castro está em Belo Deixa eu te falar Horizonte. só uma frase antes. Está vendo, gente, que lindo isso? Brincadeira, né? Isso é maravilhoso. Muito obrigada pela sua presença e por trazer o mundo inteiro para cá. A gente abriu a porta agora do mundo. Por favor, continue. De nada, mas não sou eu, é a internet. Não, mas você é o ícone. Fico
fico lisonjeado. Obrigado. Então, o Lucas Castro, ele não está tão longe, está aqui em Belo Horizonte, no estado vizinho, e ele quer saber a sua opinião sobre o homeschooling, ou o ensino em casa. A família precisa ou não voltar para dentro das escolas, e também como a escola pode invadir o ambiente doméstico? Ótima pergunta, isso eu deveria ter falado e pulei. Como é o nome dele? Lucas, muito obrigada. A gente vive um problema complicado na relação da família com a escola. Por quê? Porque a família, ela terceirizou a educação dos filhos. Né? E não estou também criticando a família, não. Eu não gosto de culpados, entende? Que a família, não é isso. Mas, em função de uma infinidade de coisas, os pais têm que sair para trabalhar, ficam fora o dia inteiro, não tem como se dedicar às crianças como se dedicava antigamente. E mais, antigamente você trabalhava num horário, né, fixo. Hoje você trabalha mais, porque ou você tem um número enorme de horas no trânsito, as cidades crescendo, inchando. Além disso, você leva o laptop para casa ou vai para o computador, trabalha de noite em casa no computador. Né? Então, isso é muito angustiante para os pais. O que acontece? Os pais têm pouco tempo. Então, o que os pais falam? Por exemplo, um pai chega para a professora chama o pai na escola porque estava com problemas com a criança e queria conversar com o pai. Aí o pai ouve e no final ele diz, se a criança está agindo assim, é culpa sua, eu pago R$ 2.000 por mês para essa escola, você resolva. Isso é real, essa frase, não é brincadeira. Então, o que acontece é que educar não é papel da escola. A escola é papel de produção de conhecimento e de saber. Produção, eu falei, não absorção. A escola é um lugar de criação, de estímulo de conhecimento. A escola também é um lugar de convívio social, porque as crianças aprendem a conviver umas com as outras. Então é fundamental o convívio na escola. Mas educar diz respeito, antes de tudo, à família e depois à sociedade como um todo. Todo mundo tem que participar desse processo. Então, o que é educar? Educar é trabalhar a formação humana. E a formação humana envolve a arte, envolve a ciência, envolve o afeto, envolve todas as dimensões que um ser humano tem. Então, o que está acontecendo hoje de interessante nesse processo? É que algumas famílias estão retomando esse papel e estão fazendo exatamente o quê? Tirando os filhos da escola e educando em casa. Isso na França é comum, né? Em alguns países é comum, mas na França é comum. Muitos pais. No Brasil, hoje, você não pode fazer isso, porque legalmente o seu filho é obrigado a estar na escola. Até onde eu sei. Se alguém tiver um outro dado, me corrija. Mas você é processado legalmente se você não coloca o seu filho na escola. Não sei se essa experiência tem existido no Brasil, da criança estudar com os pais. Mas eu acho que é extremamente benéfica. Acho que os pais que podem fazer isso e que se acham capazes de fazer isso, eles podem fazer. Benéfica que eu digo não é para virar moda, tipo, agora o mais legal é estudar em casa. Não é isso. O estudar em casa tem um problema, que é exatamente essa convivência que é tão bacana. Então, se o pai consegue administrar muito bem seu tempo e o conteúdo, ele não consegue construir em casa aquele clima competitivo da escola que é interessante. Por que é interessante? Porque esse é o clima que existe na sociedade como um todo. Né? Então, uma boa escola ela vai tratar essa competição de uma forma ética, ela vai administrar isso bem. Né? Mas a família, sem dúvida nenhuma, precisa rever, né, essa relação. E só mais uma coisinha sobre isso, é que a gente aprende estimulado. Né? O afeto é fundamental no aprendizado. Né? Então, a participação da família é fundamental exatamente nesse afeto, além de tudo. Boa noite, meu nome é Lucas, eu sou estudante de ensino médio e eu queria perguntar sobre o termo aluno, o sem luz, se isso se encaixa no fato do aluno trazer mais informações exteriores para a sala de aula. Muito bom, Lucas, é excelente, é isso mesmo. Aluno é o sem luz, a luz, sem luz, aluno é o sem luz. Dá vontade só de falar assim muito bem e ficar quieta, e ficar todo mundo num minuto de silêncio. Entendeu? Como pode chamar o aluno de aluno?
É inacreditável. Então, ele tem que vir sem luz. Eu tenho que acreditar que ele não tem luz. E eu tenho que acreditar que eu o ilumino, que eu dou luz a ele, né? Então, isso é inacreditável, é nefasto, é um conceito péssimo. E, realmente, a sua questão completa quando a moça, quando ela perguntou sobre a inveja na escola. Porque se o aluno é para não ter luz, ele chega iluminado, o professor perde o seu lugar, porque ele não tem mais o que fazer, né? Isso é péssimo. Então, ele trouxe mais um dado, que também, muito obrigado, que eu vou colocar no meu caderninho aqui, que é lembrar esse termo. Por quê? Para vocês perceberem, gente, como o nosso problema é conceitual. Se você está vivendo com esses conceitos sustentando o processo, não dá para esse processo ser legal. Não dá para esse processo ser alegre. Mesmo que ninguém saiba que aluno é o sem luz, a palavra está dizendo isso. E aí, a luz é a luz da razão, né? O iluminismo traz exatamente isso. Qual é a grande luz? É a luz da razão. E de onde vem a luz da razão? Da divindade. Então, é uma luz divina. Então, quando o professor dá a luz ao aluno, ele está parindo esse aluno, né, quase, dando a luz a ele. Mas ele está trazendo para ele, a divindade. Ele é um sacerdote. Ele é portador dessa sabedoria profunda que o aluno não tem, não nasce sabendo, né? Então, ele vai passar. Aí, eu atribuo isso também, sabe a quê? Ao nosso baixo salário. Por que a gente precisa ganhar muito? A gente já é Deus, poderoso, glorioso. Entendeu? Tradicionalmente, o professor trata o trabalho dele como um sacerdócio tão grande que talvez ele não tenha conseguido ainda encontrar mecanismos para ser bem pago. Isso é muito ruim, é muito ruim. E você tem toda a razão. E isso é um problema grave na nossa sociedade, a luz. Desculpe, passamos para a última pergunta da noite. Pedimos desculpa para todos os outros, temos numerosas outras perguntas, mas infelizmente o tempo está esgotando. Sim. Oi, Viviane. Aqui. Cadê? Ah, sim. Meu nome é Pedro. Eu fui engenheiro aí, profissional. E eu sempre discuti em casa lá com a minha família, com meus filhos, que uma coisa que eu achava importante na escola, desde sempre, era o estudo da filosofia, desde o comecinho, de alguma forma. Eu achava que devia ter alguma forma de você incutir a filosofia desde lá do pré-primário, sei lá o quê. Porque eu acho que ajuda no senso crítico, ajuda você a pensar, né? Vai na direção do que você está dizendo. Mas sempre houve vozes contrárias, né? Dizendo que é muito difícil formar um professor para dar filosofia no pré-primário, no primário e tal. Eu queria saber como que você vê essa questão, se ela é possível, se ela é importante. E outra coisa é que eu percebi aí no seu discurso que você falou em vários, ou em alguns conceitos que tem a ver com o budismo, que eu tenho lido muito aí ultimamente. Falou na impermanência das coisas, falou na ligação de todo mundo, falou na importância do vazio para ser preenchido com coisas melhores. Você tem tido contato com o budismo ou com alguma coisa do Oriente? Vou começar pela segunda parte. Sem dúvida nenhuma, isso tem a ver com o budismo, tem a ver com o pensamento chinês também, com o I Ching, isso tem a ver com o pensamento pré-socrático, com Heráclito, isso tem a ver com os índios, isso só não tem a ver com a racionalidade ocidental. Então, na verdade, a gente pode destacar a racionalidade ocidental como exceção. A maioria das culturas, eu não vou dizer todas, porque imagina quem pode dizer todas, mas, assim, fora a invenção socrático-platônica, que aconteceu no século V a.C., e que criou um modelo de pensamento e de estrutura que nos forma e nos constrói, todo o restante pensa o todo, pensa o vazio. Mas eu gosto muito do Zen budismo, especialmente, sim. Gosto, conheço, porque o Zen budismo ele é apenas uma prática e é extremamente interessante. Tenho o maior carinho pelo Zen budismo. Mas ele diz respeito, sim, a todos os pensamentos, com exceção
dessa racionalidade que se estabeleceu. E qual é a razão dessa racionalidade socrático-platônica ter se estabelecido como modelo não só ocidental, mas inclusive oriental, né? Porque hoje até o Oriente estabelece. É porque o modelo racional é um modelo de dominação, é um modelo de controle. Então, quando o homem não tinha ainda microscópio e telescópio, ele achava que ele poderia controlar o mundo, porque ele achava que o mundo era aquela coisinha ali ao redor, né? Não tinha nem outros continentes, o homem não achava nem que existissem outros continentes, era só o que ele conhecia, as navegações que trouxeram os continentes. Então, quando o homem achava que o mundo era pequeno, ele achava que podia dominá-lo. Hoje, outro fator de transformação nos valores aqui são as transformações da tecnologia no sentido científico, que é, com os grandes telescópios e as galáxias e o infinitamente pequeno, nós percebemos que dominar é impossível. Então, o modelo lógico-racional está desabando. Por isso que o mundo está em crise, é porque o modelo lógico-racional acabou. É impossível. Hoje você vê o presidente de uma empresa estudando Zen budismo. Né? Então, essa é a realidade. Ou poesia ou filosofia. Então, completando com a filosofia, que é o início da sua pergunta, concordo plenamente com você. A academia não quer liberar a filosofia, porque ela diz que ninguém... Como? Porque a filosofia é para adultos, não é para crianças. Existe uma discussão sobre isso. Mas, na verdade, é problema de gueto e relação de poder. Né? Porque a filosofia é para todos. E crianças têm muito mais uma reflexão ampla do que os adultos. Então, é um absurdo dizer isso. Eu, no momento, estou escrevendo uma série de livros didáticos que começa no 2º ano até o 9º. Então, as crianças com 7 anos até 14 anos. E o tema desses livros é diversidade, né? Que é um dos temas transversais da educação. Óbvio que, ao falar de diversidade, eu estou falando de tudo isso que eu falei para vocês aqui. Então, o que eu estou tratando nesses livros? De filosofia, obviamente. Da possibilidade. O que eu estou tratando? Por que eu adorei o tema e escolhi? Não, aceitei a proposta de escrever esses livros. Por quê? O que é discutir diversidade com as crianças? Não é mostrar para ela, aceite o negro, afirme a criança que... Não é isso. As deficiências um por um, não é isso. Falar de diversidade é criar um pensamento diverso, é mudar a perspectiva, né? E isso, para mim, é uma alegria. Eu ainda não terminei, o ano que vem eles já vão estar prontos, até o final do ano a gente termina, pelo menos os 4 primeiros. Eu tenho certeza que qualquer adulto vai gostar desse livro. Eu tenho certeza que um adulto vai ler esse livro e vai dizer, puxa, eu aprendi alguma coisa. E eu tenho certeza que as crianças não terão dificuldade alguma. Talvez os professores tenham mais dificuldade com o livro do que os alunos, porque os alunos de 7 anos entendem perfeitamente o que é diversidade. Pelo menos os de 5, tá? De 7 nem tanto, porque já entraram nessa fase segmentada. Infelizmente, porque o de 7, ele já está no 2º ano, entende? Mas o de 5 e o de 6 entendem perfeitamente. Na verdade, o livro tinha que começar com 6. E desculpa, mais um pedacinho só, desculpa, mas é importante. Hoje, a filosofia está no ensino médio, né? Como lei. A filosofia no ensino médio, como disciplina, é mais um segmento. Não serve para nada. Não estou criticando o fato dela ter voltado. Acho que foi ótimo ela ter voltado. Agora, não é tirar. Ainda bem, parabéns pela lei, que bom que voltou. Não é isso. Agora, nós, professores de filosofia, temos que tirar a filosofia dos 50 minutos. Não é possível que a gente vá aceitar isso. Né? Então, acho que os professores têm que rever essa coisa dos 50 minutos. Ninguém tem que ter 50 minutos, principalmente a filosofia. Obrigado, eu que agradeço, foi um prazer. Pela sua excelente reflexão. E gostaríamos de dar alguns lembretes para todos vocês. Bom, como sabe, Viviane, nós estamos com um tema para 2009 e 2010. O tema guarda-chuva desses 2 anos é Luz na Crise. E nós estamos analisando isso sobre vários aspectos. No aspecto da economia, no aspecto digamos, do comportamento, da política e assim por diante. Na sua cola, né? Sim, tomando um pouco a sua dica. Então, a semana que vem, coloque na sua agenda, está completamente ocupada aqui pelo Café Filosófico, pela CPFL Cultura, começando de terça até sexta-feira. Então, vejam bem, terça-feira, dia 8 de setembro, nós teremos Roberto Schaffer falando sobre fontes alternativas de produção de energia. E o tema exato será o que se pode esperar delas. Então, isso terça-feira. Quarta-feira,
vocês terão um café filosófico especial com um psiquiatra francês, mediado por Ana Verônica Mautner, falando sobre me larga, separar-se para crescer. É a realidade da criança, não é entre duas pessoas que se amam, mas é a criança em relação à mãe, da editora Martins Fontes. Então, isso vai ocorrer quarta-feira, dia 9 de setembro. Quinta-feira, nós teremos Luiz Pinguelli Rosa falando sobre a matriz energética brasileira e a mudança do clima dentro do módulo mais amplo, que é esgotamento da matriz energética. E, para terminar, sexta-feira, nós temos Desafios Contemporâneos, que é a continuação, digamos, do módulo que nós iniciamos hoje, né? Desafio a arte, com a presença de Henrique Dias, que é diretor de teatro e ator, e Marcos Chaves, que é artista plástico e poeta. E, naturalmente, a poeta Viviane Mosè, que estará presente conosco. Então, gostaríamos de concluir lembrando uma frase que me veio em mente, assim, já que a Viviane gosta tanto de Nietzsche. Nietzsche dizia que o professor deve ser um grande sedutor. Nós temos aqui na nossa frente um exemplo concreto de sedução no sentido mais profundo. Então, muito obrigado, Viviane, por essa sua generosidade. Gostaríamos de concluir com um aplauso proporcionado à nossa competente. Obrigado, querido.